tema da palavra é o quê? Uma igreja com propósito. O primeiro versículo, você pode deixar a tua Bíblia aberta em Juízes. Eu vou ler aqui um texto de Jó, mas toda a palavra vai ser baseada no livro de Juízes. Capítulo 3 e adiante aí, eu vou passar os versículos para os irmãos. Capítulo 3, Juízes 3, versículo 2, a gente vai começar. Mas antes de ler os textos de Juízes, queria fazer uma pequena introdução dentro deste tema, uma igreja com propósito, no que está escrito aqui em Jó 35, 7 e 8, já é um versículo que eu já li outras vezes para os irmãos, eu quero mencioná-lo novamente, não me canso de mencionar um texto que está falando no meu coração. Então esse texto diz assim: são os outros que sofrem por causa dos pecados que você comete, e também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Então, o primeiro ponto deste tema que eu quero colocar é que a sua indiferença ou a nossa indiferença a um propósito machuca todo o corpo. A sua indiferença ao propósito da igreja machuca o corpo, fere o corpo, trava o corpo. Então o texto de Jó está dizendo que os outros sofrem por causa dos pecados que nós cometemos. Então eu cometo o pecado e o outro sofre. Isso quer dizer que nós estamos interligados em um corpo só. Quem está entendendo? Nós estamos interligados. A gente estava falando de dízimo agorinha aqui. Então, a infidelidade de um faz com que o outro perca privilégios, perca benefícios, né? Então, um exemplo aqui, nosso som é bom, graças a Deus, mas talvez pela infidelidade de alguns, todo mundo tem que aguentar um som ruim, porque a igreja não consegue trocar o som. Então, Jó está dizendo, os outros sofrem por causa dos pecados que nós cometemos, ou que você comete, como diz o versículo. E também são eles que são ajudados quando você pratica o bem. Então, quando você faz algo de errado, o corpo sofre. E quando você faz algo de bom, o corpo agradece, a igreja agradece. Então perceba, irmãos, que nós somos, queira você ou não, nós somos interligados em um propósito. Então, se todos nós trabalharmos com um propósito só, todo mundo será beneficiado. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, quando a igreja consegue viver em um propósito, todo mundo recebe os frutos dessa unidade. Todo mundo vai colher os frutos dessa unidade. Quem está comigo aí então? Amém? Então, vamos lá. Uma igreja com propósito. O primeiro ponto é este. A nossa indiferença ao propósito danifica o corpo. Da mesma forma, o nosso empenho ao propósito abençoa o corpo, né? O segundo ponto, só vive um propósito quem guerreia por ele. Né? Então, você não pode dizer que está dentro do propósito da igreja se você também não estiver guerreando pelo propósito. Juízes, capítulo 3, versículo 2. Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear. Então deixa eu te dar o contexto. Aqui, a Bíblia está dizendo que Deus tinha deixado alguns inimigos na terra que Israel tinha conquistado. Deus tinha deixado alguns inimigos sem serem dominados. Por que Deus tinha deixado alguns povos na terra que Israel vivia, alguns povos sem ser conquistados, sem serem dominados, sem serem vencidos? Por quê? Aqui está a resposta. Deus, ou Ele fez isso, aqui na linguagem de hoje, Ele fez isso somente para ensinar todos os israelitas a guerrear, especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Então qual que é um problema com relação à igreja e o propósito? É que
poucos querem batalhar pelo propósito. Eles acham bonito os propósitos. Um exemplo, Projeto Natanael 3. Quantos estão orando por 3 pessoas aí? Olha só, ainda não é unanimidade. Quantos estão orando por 3 pessoas, irmãos? Muita gente faltando orar por 3 pessoas. Então, nós já começamos semana passada, não é? Todos os membros das células estão dedicados em clamar por 3 pessoas. Irmãos, é pesado orar por 3 pessoas? É pesado, irmãos? É difícil dedicar um tempinho para lembrar de 3 pessoas em oração diante de Deus? Te custa alguma coisa? Não custa nada. E esta é a questão. Poucos entram na batalha. Então, quando esse texto de Juízes, capítulo 3, versículo 2, fala esta verdade, isso tem que impactar a mim e a você. Eu vou ler de novo a verdade que está escrito nesse texto. Olha só, Deus fez isso, Deus deixou os inimigos vivos, somente para ensinar todos os israelitas a guerrear. Ele queria ensinar apenas alguns, irmãos? Não. Quantos deveriam guerrear? Todos. Quantos? De novo, quantos? Todos. Todos tinham que guerrear. Olha o que está escrito: especialmente aqueles que nunca haviam estado numa batalha. Então, Deus quer alistar novas pessoas, novos ceifeiros nessa batalha. Aqueles que nunca ganharam uma pessoa para Jesus, especialmente estes, Deus quer alistá-los. Aqueles que nunca jejuaram por uma alma, a fim de ter a salvação dela, a conversão dessa pessoa, Deus quer alistar essas pessoas nessa batalha. Então você tem que entender, você só vive um propósito quando você guerreia por ele. Quando você paga um preço por ele. E aqui o preço que a gente está falando é um preço de oração, é um preço de jejum. Amém, irmãos? Então, você vai ver os resultados melhores na tua vida, na igreja, quando você entender todo mundo batalhando por um propósito. Terceiro, o propósito nos faz apresentar-nos com alegria. Então, quando você entende o propósito, você se apresenta com alegria. Exemplo, você está na sua sala trabalhando e de repente alguém chega e diz assim: seu chefe está te chamando. Aí, se você souber que é para uma promoção, que é esse o propósito dele estar te chamando, como é que você vai se apresentar na sala do chefe? Olha o sorriso do promovido. Todo alegre e tal. Quando você entende o propósito, esse propósito já gera disposição no teu coração. Então, primeiro o propósito no coração, depois a disposição para guerrear por ele. Há um texto que diz assim, Juízes 5:2, sempre em Juízes essa palavra, Juízes capítulo 5, versículo 2, os israelitas resolveram lutar. Eu quero que você repita essa frase comigo, desse versículo. Diga comigo, os israelitas resolveram lutar. Sabe do que está tratando esse texto aqui? Débora e Baraque. Débora vai falar com Baraque, dizendo assim: olha, o Senhor mandou você guerrear contra o inimigo. Aí Baraque diz assim: eu só vou se você for. Não tem problema, irmãos. Tem líderes que só vão se o outro for. Tá, eu não vou nem entrar nessa questão. Tá indo, tudo bem. Mas a Bíblia fala então que nessa liderança de Débora sobre Israel, dessa profetisa, dessa líder, dessa mulher extraordinária, né? É tão interessante que Débora diz assim: tudo bem, mas Deus vai entregar a glória da tua vitória a outro e não a ti, a uma mulher e não a ti, né? Então, Baraque vai para a guerra, ele vai vencer, mas ele vai perder um pouquinho da glória, porque ele só iria se Débora fosse, né? Mas isso é um outro detalhe da palavra. Agora, o que é interessante é entender o que aconteceu com o povo. Os israelitas resolveram lutar e o povo se apresentou alegremente. Gente,
Quando isso acontece, é porque o povo entendeu o propósito. Vocês estão me compreendendo aí, irmãos? Que, olha o milagre que aconteceu aqui nesse texto. Eles resolveram lutar. Quem pode dizer aleluia? Eles resolveram abrir célula. Eles resolveram orar por 3 pessoas. Eles resolveram dizimar. Eles resolveram evangelizar. Eles resolveram vir para a vigília. Eles resolveram vir para o Tadel. Os israelitas resolveram lutar. E o povo se apresentou alegremente. E a vigília, pastor, é até amanhecer. Vigília dia 19 de março, pelos Natanaéis. Vai até amanhecer. Vai até amanhecer. Então, o propósito nos faz apresentar-nos com alegria. Uma igreja que entende o propósito, eles ofertam com alegria, eles trabalham com alegria, né? A igreja entendeu o propósito. Foi o que aconteceu com Israel. Eles se apresentaram, eles resolveram lutar e se apresentaram com alegria. Dá um cutucão no teu irmão, diga para ele assim: em nome de Jesus, resolva lutar. Resolva lutar, resolva lutar. Tem células aí, irmãos, tem células aí com 17, 20 pessoas, não podem multiplicar, porque não tem nenhum líder. Resolva lutar na liderança de uma célula. Vamos lá. Tem um monte de homens sem ser discipulados, e eu estou aqui enfatizando homens, porque as mulheres estão discipulando muito mais aqui na igreja. E não é porque elas têm mais tempo não, irmãos. É porque elas são mais valentes que nós. Depois eu quero um brinde aí das irmãs. Não, brincadeira. Agora, irmãos, homens, vamos gastar tempo com homens. Vamos discipular. Vamos fazer como Israel aqui no tempo de Débora. Vamos resolver lutar. Vamos nos apresentar com alegria. Quarto, sem propósito, sem preparo. Se você não tem um propósito na tua vida, você nunca vai se preparar para algo. Não tem propósito. Por que você estuda para um concurso? Porque você tem um propósito de passar, não é? Jesus disse assim: por causa deles, se referindo aos discípulos, ele diz assim: por causa deles, eu me santifico. Então, quem tem um propósito, se prepara. Quem vive fora do propósito, nunca vai se preparar, nunca vai se dedicar, nunca vai se santificar, nunca vai melhorar aquilo que é. Você tem melhorado como marido? Quantas esposas nós temos aqui que os maridos têm melhorado com você? Amor, você aqui, deixa eu perguntar de novo. Quantas esposas temos? O Fernando está levantando a mão na Kátia ali. Levanta a mão em nome de Jesus. Gente, não, de novo. Quantas esposas a gente tem aqui que pode levantar a mão dizendo assim: meu marido tem melhorado, ele tem melhorado. O propósito na vida dele tem feito que ele melhore. E quantos maridos nós temos aqui cujas esposas estão melhorando? Aleluia! Gente, é isso. Quando nós encontramos um propósito, amém, ou já tem marido e mulher brigando aí, pelo amor de Deus, não faz isso. Amém, irmãs, olha para cá. Encontre um propósito. Eu estava meditando esses dias. Escuta aqui. Eu estava meditando esses dias, assim, andando com a minha esposa. E Deus falou algo no meu coração. Acho que até compartilhei com ela. E Deus falou assim no meu coração que o amor para Deus não é um sentimento. O amor para Deus é um caráter. Deus não apenas sente amor, Ele é amor. É o caráter de Deus. E Deus perguntou para mim assim: e o amor faz parte do seu caráter? Cuidar, respeitar, servir,
faz parte do seu caráter enquanto marido. Aí eu engoli seco, né? Falei, Deus, pega leve. Eu falei, poxa, vai ser o meu caráter. Não quero amar se ela fizer isso. Não quero amar quando ela fizer aquilo outro. Não quero amar condicionalmente. Porque caráter não é condicional. Pensa, não é, eu sou honesto se o outro for. Não, eu não roubo se. Caráter é condicionado a alguma coisa, irmãos? Não é. Não é condicionado. Né? Sentimento pode ser até condicionado a situações. Caráter não. Então, amor, né, lá na minha casa, em nome de Jesus, não vai ser mais um sentimento na minha vida, apenas um sentimento. Vai ser um caráter. Não vou amar só quando ela for boa, ou for isso, ou for... É o meu caráter. Né? Amém, amém. Que se estenda a todos os homens aí. Está dizendo aqui a Vanilda. Então, irmãos, quando você tem um propósito, você se prepara. Olha o que está escrito aqui, Juízes 5:8. Então, houve guerra no país. E dos 40.000 homens de Israel, nenhum carregava escudo ou lança. Lembre-se que esse momento aqui é um momento onde o povo está saindo de uma condição passiva, oprimida pelo inimigo, sem propósito, e está iniciando a caminhar com um propósito. Então, quando eles vão para a guerra, irmãos, quantos homens tinham? 40.000 homens. E quantos tinham escudo e lança? Nenhum. Ninguém tinha arma. Por quê? Porque não sabia lutar. Não era o seu propósito, não estava envolvido com isso. Então escuta, gente, sem propósito, sem preparo. Não é? Eles não viviam com propósito, então não tinha escudo, não tinha lança. Eles tiveram que providenciar. Então, quando você entrar no propósito, e aí eu vou colocar aqui o propósito, irmãos, muito simples. A igreja tem um propósito de cuidar muito bem das pessoas. A igreja tem um propósito de ganhar, não é? A igreja tem um propósito de multiplicar as células. A igreja tem alguns propósitos. A igreja vive em propósito. Quando você se envolver neste propósito, automaticamente você vai começar a ser aperfeiçoado pelo propósito. As pessoas não vão crescer se não receberem propósito. Quem está entendendo aí, irmãos? Tá? Então, uma vida sem propósito é uma vida sem preparo. Não vale a pena viver, não vai crescer, não vai melhorar, não vai desenvolver. Quinto, andar em um só propósito é alinhar-me com os meus líderes. Olha que versículo lindo a gente tem em Juízes 5:9. Estou sempre nessa sequência de Juízes aí, se você quiser acompanhar. O meu coração está com os comandantes de Israel. O meu coração está com quem? Com os comandantes de Israel. Com o povo que se ofereceu alegremente. Entendeu isso? Quando você anda num propósito, você vai nivelar o teu coração com alguém. Com alguém que está no mesmo propósito com o qual você está andando. Então o texto diz, nesse momento onde Débora vai conquistar, vai vencer os inimigos, né, vencer a opressão dos inimigos, o que está acontecendo? O coração do povo está se alinhando ao coração dos líderes. Olha só, o meu coração está com os comandantes de Israel. Que lindo isso, irmãos. O meu coração está com os meus líderes, está em unidade com os meus líderes e tal. Então escuta aqui, ó. Quem é membro das células precisa ter o seu coração dado ao líder de célula. Precisa. Pastor, o que significa dar o coração ao líder de célula? Una-se no propósito com ele. A célula está boa? Celebre junto. Não está boa não? Vai junto. Vai junto, faça sugestão, pode fazer crítica. Líder tem que estar pronto para ouvir críticas com respeito.
A Bíblia fala que a crítica com franqueza, ela nos leva a ter sucesso, né? Então, vamos lá, vamos dar sugestão para o líder, vamos conversar com o líder, vamos melhorar esse negócio, vamos trabalhar junto com o líder. Por quê? O meu coração está com os comandantes de Israel. Meu líder, não estou concordando com nada que está acontecendo aqui, está tudo muito ruim, mas meu coração está contigo, vamos melhorar esse negócio junto. Né? O coração dos líderes junto com os supervisores de setor junto com os supervisores de área junto com o coração dos pastores, andarem no seu propósito, é alinhar com os líderes. O meu coração está contigo, né? Essa coisa de entregar o coração, ela é tão séria, porque quando eu faço aliança com alguém, eu estou prometendo acompanhá-lo para onde quer que ele for. Não é verdade? Sim ou não? Isso é verdade, né? Agora é óbvio que a minha aliança maior é com Cristo. Se alguém vai para um lugar onde Cristo não está, aí eu não vou, né? A minha aliança máxima é com Jesus. Mas irmãos, escuta, se começar, olha aqui para mim, se o diabo conseguir plantar espinhos, lançar dardos entre o teu coração e o coração do teu líder, ele vai dividir o propósito. Se dividir o propósito, acaba-se o preparo, acaba-se a apresentação com alegria, acaba-se o envolvimento com a guerra, começa a ter derrota. Então, escuta aqui, irmãos, quem aqui tem a sabedoria do santo na tua vida, a unção do santo sobre a sua vida aí? Vocês não entenderam? Quem tem, irmãos, o Espírito do Senhor, esta unção sobre a tua vida, levanta a tua mão aí, em nome de Jesus. Então vamos entender uma coisa, gente. Vamos entender uma coisa. Se alguma coisa nascer no teu coração contra o teu líder, quem foi que plantou? Quem foi que plantou? O diabo. Não pense que é o Senhor te chamando para uma nova revelação, para um novo caminho. Deus te mostrou um caminho mais excelente. Se nasceu alguma coisa no teu coração contra o teu líder, foi o diabo que plantou. Foi o diabo que plantou. Ele quer dividir o seu coração com o coração do teu líder. Ele quer dividir. Se tem algo que você e o teu líder não concordaram, sente com ele. Paga um café para ele, irmãos. E vai conversar, vai procurar entender, vai procurar encontrar um caminho onde vocês podem caminhar juntos. Não deixe o diabo plantar espinhos no teu coração. Olha só, vou ler de novo. O meu coração está com os comandantes de Israel, está com o povo que se ofereceu alegremente. É lindo isso, porque a gente está vivendo aqui, a gente está lendo aqui um tempo onde o povo está se apresentando para guerrear. Mas na igreja sempre tem isso, não tem, irmãos? Olha só. Um líder se levanta, um povo se apresenta alegremente, aí o texto diz, o meu coração está com este líder e está com este povo, mas tem sempre alguém que diz assim, esse negócio não vai dar certo, eu já vi isso em outra igreja, não, vou até ver, daqui a pouquinho o negócio apaga, esse fogo apaga, eu nem vou me envolver com esse negócio. Irmãos, estou com outra palavra aqui, quase que eu ministrei ela hoje, mas fala como a tribo de Dan destruiu uma cidade chamada Laís. E uma das razões que tornou essa cidade totalmente vulnerável aos seus inimigos, é porque a Bíblia fala que Laís vivia isolada